A paz do Senhor, irmãos e amigos da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição número 12, que tem por título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O nosso texto áureo encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Daqui a pouquinho falaremos um pouquinho sobre o nosso texto áureo. A nossa verdade prática. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. O objetivo da lição de hoje é salientar o perigo das uniões ilícitas. Cuidado com quem você se relaciona. Seja criterioso e bem analítico na seleção de suas amizades e principalmente na escolha do cônjuge. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Vamos entender então o título da nossa lição. A lição está estruturada da seguinte forma: o problema, a ação de Esdras e Neemias, o que a Bíblia diz e as lições práticas para a igreja nos nossos dias. O problema era o envolvimento dos judeus com os povos da terra em laços matrimoniais. Essa situação provocou uma situação enérgica da liderança espiritual levantada por Deus, pois na Bíblia há várias ordenanças proibindo esse tipo de relacionamento. A igreja não pode se relacionar com o mundo de uma forma tão íntima que venha a perder a sua identidade e corromper seus valores. Vamos fazer as considerações sobre o nosso texto áureo. Na vida cristã, há relacionamentos que precisamos cultivar e outros que precisamos abandonar. Algumas verdades aqui são abordadas. Não vos ponhais um jugo desigual com os incrédulos. Essa expressão jugo desigual contém a ideia de que alguém está num jugo desnivelado. O apóstolo Paulo está transmitindo que existem certas coisas que são essencialmente distintas e fundamentalmente incompatíveis, que jamais podem ser naturalmente unidas. O crente não deve pôr-se debaixo do mesmo jugo com o incrédulo em pelo menos duas áreas: vida conjugal e em participação de cultos pagãos. A nossa verdade prática, ela também vem dando uma orientação. Não é o Estado, a mídia ou os influenciadores famosos que definem o que é família. A família é uma instituição criada por Deus, portanto, somente Ele pode descrever e estabelecer as definições e as diretrizes do que é uma família e o que fazer para ter um lar abençoado. O Salmo 128 é uma referência bíblica que aponta a direção para ter uma família feliz, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. O ponto central da nossa lição traz uma tônica que é justamente esta: apontar os perigos das uniões ilícitas. E uma das maiores ameaças provindas de um relacionamento desigual é a sua capacidade de fazer com que o crente perca o temor a Deus, incorpore o mundo em sua vida pecaminosa. Esdras, capítulo 9, versículo 1 e Neemias, capítulo 13, 23 e 24 vem nos dando esse alerta e essa orientação. O ponto 1 vai nos dizer o problema: casamentos mistos. O primeiro problema que vai ser apontado aqui: desobediência. As razões para a proibição de casamentos mistos não eram estritamente por motivos raciais, mas por questões espirituais. O relacionamento e o casamento com os povos estrangeiros era uma via larga para apostasia, imoralidade e idolatria, conforme Deuteronômio, capítulo 7, versículo 4. Os perigos advindos desses relacionamentos proibidos eram mortais. Suas consequências são a desfavor divino e o juízo de Deus, conforme Juízes, capítulo 3, versículos 5 a 8. No ponto 1.2 vai nos dizer os dias de Esdras e Neemias.
Apesar de tudo o que sofreram, como consequência da desobediência à lei de Deus, os israelitas contemporâneos de Esdras e Neemias insistiam no mesmo erro de seus antepassados, se fazendo insensíveis e negligentes às verdades da palavra de Deus. Está lá em Esdras, capítulo 9, versículo 2. Os contornos mais agravantes desse trágico episódio é que a liderança, isto é, aqueles que conheciam a Escritura, é que deveriam ser o exemplo de fidelidade e espiritualidade para o povo, foram os primeiros a pecar, conforme Esdras, capítulo 9, versículo 2. Ponto 1.3. O pecado na ótica de Esdras. Esdras viu o pecado como um corruptor da espiritualidade. O povo de Deus estava perdendo a sua identidade cultural e espiritual, aderindo às práticas profanas das nações ímpias. Esdras reagiu ao pecado com tristeza sincera no coração. Esdras viu a gravidade do pecado. Esdras viu o pecado como uma atitude de rebelião. Esdras viu o pecado como uma atitude de ingratidão. E Esdras viu que o pecado torna o homem indigno de estar na presença de Deus. Ponto 2 vai nos dizer a atitude da liderança levantada por Deus. 2.1. Esdras e Neemias. Esdras e Neemias foram homens piedosos, escolhidos por Deus para atuarem como líderes espirituais da nação de Israel nos dias pós-cativeiros. Eles exerceram grande influência espiritual por meio da fidelidade a Deus e do ministério que exerceram. Foram inflexíveis diante das atitudes pecaminosas do povo e reagiram ao pecado com firmeza e imparcialidade. Vejamos o modo como eles portaram em face do erro e como buscaram solução para as dificuldades que enfrentaram. Esdras era um exímio conhecedor da lei, bem como um devotado praticante da verdade. Ele não compactuou com desvios dos homens de Judá e Jerusalém, mas denunciou o pecado de seus irmãos. Esdras nos ensina a postura que o homem de Deus deve ter em relação ao pecado. O homem de Deus deve apontar o erro e não encobri-lo. O homem de Deus não pode minimizar o pecado, mas esclarecer a sua gravidade. O homem de Deus deve conduzir os pecadores ao arrependimento, confissão e quebrantamento. Neemias era um homem de bom coração, quebrantado e muito temente a Deus. Este homem de fé e oração nos instrui acerca do modo como devemos lidar com o pecado. Um líder levantado por Deus precisa ser corajoso no combate contra o pecado. Muitas vezes, para refrear o pecado dentro da igreja, o servo de Deus tomará atitudes que podem ferir, machucar e desagradar a pessoa que está em pecado. Mas ele não pode, como líder, ser imparcial e aplicar a correção necessária, independente de quem é o transgressor, conforme aconteceu com Neemias, que é citado no capítulo 13, versículo 28. A Bíblia está repleta de textos que tratam sobre a temática do perigo das relações ilícitas. Olha, podemos conferir em Êxodo capítulo 34, versículo 16, Provérbios 22 e 14, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, Filipenses capítulo 15, versículo 1, 1 Reis capítulo 18 a 21. Temos várias referências sobre o assunto. Dentre as muitas referências citadas e as que não foram mencionadas por motivo de espaço na lição, há uma passagem bíblica muito esclarecedora sobre o assunto abordado. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a alguém que não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templos do Deus vivo, conforme 2 Coríntios capítulo 6,
versículo 14 e 17. Vamos para o ponto 4, as lições práticas para a igreja. Por que não se prender a um jugo desigual? O crente não se prende a um jugo desigual porque fere a esfera do comportamento moral. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Afeta o entendimento espiritual. Como pode a luz conviver com as trevas? Fere a esfera da autoridade, pois um crente está sob a autoridade de Cristo e o ímpio é governado pelo maligno. Que harmonia há entre Cristo e o diabo? Macula a esfera da fé. Com alguém que crê, pode se unir com quem não crê, corrompe a adoração. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? São todas reflexões para nós levarmos para a nossa vida diária. A posição firme dos servos de Deus. A Bíblia assinala como deve ser a conduta do homem e da mulher crente. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Está lá em Salmos, capítulo 101, versículo 3 e 4. Portanto, destacamos que o povo de Deus deve se opor, rejeitar todo conceito de família, casamento e relacionamento que contraria a vontade revelada de Deus. Agradeço a todos que pacientemente reservaram um tempo para ler a lição e assistir essa videoaula. Deus abençoe sua casa, sua família e que possamos pôr em ação todos os ensinamentos bíblicos. Deus abençoe e um bom domingo. Hoje, 20 de setembro, comemoramos o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Os missionários escoceses Robert e Sarah Kelly são considerados fundadores da escola dominical no Brasil. Em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, eles dirigiram a primeira escola dominical em terras brasileiras. Sua audiência não era grande, tinha apenas 5 crianças que assistiram àquela aula, mas foi suficiente para que seu trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais retirados de nosso país. Essa mesma escola dominical deu a origem à igreja congregacional no Brasil. Houve sim reuniões de escola dominical antes de 1855 no Rio de Janeiro, porém em caráter interno e no idioma inglês, entre os membros da comunidade americana. Hoje, no local onde funcionou a primeira escola dominical, acha-se instalado um colégio, mas ainda é possível ver um memorial que registra esse tão singular momento do ensino da palavra de Deus em nossa terra. As origens da escola dominical remontam aos tempos bíblicos, quando o Senhor ordenou ao povo de Israel que ensinasse a lei de geração a geração. Dessa forma, a história no ensino bíblico descortina-se a partir dos dias de Moisés, passando pelos tempos dos reis, dos sacerdotes e dos profetas, de Esdras e do ministério terreno do Senhor Jesus e da igreja primitiva. Não fossem esses inícios tão longínquos, não teríamos hoje a nossa escola bíblica dominical. Porém, antes de sumerianos, a história da escola dominical em sua fase moderna faz-nos evocar os grandes vultos do cristianismo que muito contribuíram para o ensino e divulgação da palavra de Deus. Não vamos deixar a nossa escola bíblica morrer, porque ela nasceu no coração de Deus, no coração desses missionários com apenas 5 crianças e se tornou hoje essa grande escola, a maior escola de ensino bíblico do mundo. Deus abençoe e a nossa escola prevaleça até o fim.